galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de falar de os melhores e piores de 2022. Depois de muito refletir sobre minhas leituras do ano, eu vim aí com uma lista de piores leituras, na verdade, algumas decepções que eu tive ao longo desse ano e também com as minhas melhores leituras. Fiz um ranking aí mais ou menos, meio difícil chegar no ranking, mas que deu aí 14 livros que acho que mais mexeram comigo. Se vocês forem ver depois todos os lidos do ano, vocês vão ver que não necessariamente todos que tiveram 5 estrelas foram os que entraram nessa lista. Eu acho que tem muito mais a ver com aquele tipo de livro que trouxe uma sensação diferente ou acrescentou algo, como, né, na minha vida de leitora. Então, antes da gente ir para os livros, queria pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você se interessar por algum desses livros, por favor, compre com o meu link da Amazon, porque ajuda bastante o canal e você não paga nada mais por isso. Vamos falar então primeiro dos piores livros, porque eu acho pra tirar isso aí já do coração e pra gente já ir pros melhores e fazer de conta que nada aconteceu. O primeiro deles não teria como ser diferente. Na verdade, eu acho que eu acabei colocando essa leitura como de 2021, mas eu terminei ela em 2022 e foi tão ruim que eu acho que vale a pena citar nos 2 anos, se eu já citei, que foi O Talismã do King, uma história que simplesmente não funcionou pra mim. Claro, tem o fator que ele é um calhamacinho, tem isso, 710 páginas, uma fantasia aí com uma pegada aí de 2 mundos, né? Um mundo paralelo ao nosso, que parece bastante, mas que não é o nosso. É um protagonista aí de uns 12 anos que vai fazer essa cruzada aí ao longo do tempo, mas não funcionou pra mim, eu simplesmente fiquei entediada boa parte do tempo. Teve alguns pontos da história, alguns personagens que são introduzidos que eu achei muito interessante, mas no geral, realmente, mesmo tentando fazer uma força pra gostar, eu não gostei. Então, assim, acontece, né? Não dá pra acertar todos nesse projeto do King. Mas eu fiquei um pouco chateada porque eu fiquei realmente, tava empolgada pela leitura por ser o primeiro trabalho do King com o Peter Straub. Enfim, ainda tem uma sequência desse livro aqui que é A Casa Negra, que vai chegar aí no projeto, que eu tô com zero vontade de ler, mas que faz parte, é justamente para isso que o projeto, né, pelo menos para mim é para isso que eu estou fazendo o projeto, para não ler só os melhores livros e depois, sei lá, desanimar, né, passar por todo esse caminho que o pessoal que acompanhou o King desde o começo passou. Então, é isso, infelizmente não rolou. E eu sei que tem algumas pessoas que gostam, sei que tem outras pessoas que não gostam, mas eu não gostei. E olha o King aqui, de novo, com a escolha dos 3, o segundo volume aí da Torre Negra. A Torre Negra tem sido um grande problema aí na minha vida de leitora do King em ordem cronológica. Eu não estou conseguindo tanto assim entrar na história, pelo menos até esse aqui. Eu já estou no terceiro, o terceiro tá melhor, ou vou dizer que tá melhor. Mas o primeiro e o segundo pra mim foram leituras que não... O primeiro até passou porque ele era bem curtinho. Esse aqui ele é um pouco maior, tem isso acho que são as 400 páginas. E foram 400 páginas bem demoradas. Eu não tava no clima desse livro. Ele tem aquela aura super assim misteriosa. Você não entende o que tá acontecendo. Claro, lá no final do livro, quando você entende da onde ele saiu até onde ele chegou, o que ele quis fazer, até que é bacana. Mas durante a leitura eu realmente não me empolguei nem um pouquinho. E se fosse uma série que eu tivesse pego ali, não dentro desse projeto de leitura do King, não se propondo a ler todos os livros, provavelmente eu teria abandonado no primeiro. Se não tivesse abandonado no primeiro, eu tinha abandonado no segundo. Então, sinceramente, eu acho bem complicado, assim, defender esse livro, principalmente para quem aí pegou desprevenido. Então, sei lá, né? Mas foi essa a minha experiência. Outra decepçãozinha do ano aí foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Eu acho que a decepção com esse livro é por ele ser tão hypado, né? Pelo menos quando ele saiu, todo mundo lia, todo mundo adorava, todo mundo favoritava. E eu não achei tão assim. Eu acho que ele acaba se tornando um livro muito raso na construção da personagem mesmo. É claro, todas as problemáticas que ela passa, todas ali as experiências que ela vive é bem legal e tudo mais, e toda a mensagem que o livro traz sobre recomeços, sobre a gente viver a nossa vida perguntando e se fosse diferente, e se eu tivesse feito isso. Claro que a gente sempre, quando faz essas suposições das nossas vidas, possíveis vidas, você sempre vai olhar pelo lado positivo de, se eu tivesse, sei lá, feito essa coisa diferente, a minha vida teria sido bem melhor. A gente às vezes não para pensar os outros aspectos negativos que viria com essa escolha diferente. Eu acho que essa reflexão realmente é muito interessante, sem falar aqui um pouco, né, que ele vai entrar um pouco na depressão ali, sobre problemas psicológicos, mas eu achei, assim, a construção da personagem não é bacana a ponto de eu não me importar tanto, assim, com o que tá acontecendo com ela, sabe?
Acho que se ele fosse um pouquinho maior, um pouco mais trabalhado, eu teria gostado mais. E daí, claro, daí vem aquela coisa do hype de, ele é muito, muito bom. E daí, quando você não acha tão bom assim, ainda piora um pouco mais a experiência. Então, enfim, essa foi a minha semi-decepção. Não é exatamente um livro ruim, eu acho que é um livro que funciona muito bem, principalmente para quem tá começando a ler. É um livro assim de portas de entrada na leitura bem bacana, mas pra mim, como leitora Lilian hoje, não funcionou muito bem não. Mais um King pro livro, porque ele com certeza ele sempre está nas minhas listas de favorito do ano, mas ele também tem que estar nas listas de piores, porque afinal, tô lendo muitos livros dele e ele precisa, né, conseguir emplacar em todas as listas. E o terceiro livro dele nessa lista é Os Estranhos, um livro que eu não gostei, vai ter uma pegada aí um pouco alienígena, assim, né, um pessoal mais de outro planeta chegando. O problema é que a construção dessa história é extremamente tediosa, os personagens são muito chatos, demora muito tempo pra contar uma história que nem faz tanto sentido assim para o que vai acontecer. Constrói o personagem por páginas e páginas e páginas, sendo que nem faz sentido para onde ele vai, tipo, o papel que ele vai desempenhar na história. É o tipo de livro assim, tem 700 páginas que, assim, chutando baixo podia ter umas 350, que já tava muito bom. O plot em si é bacana, assim, a história desses seres chegando numa cidade, dominando a cidade, né? Eu acho até bem legal, mas a forma que ele desenvolve chega uma hora que você só não aguenta mais. E quando, tipo, vem realmente o plot, quando vem a conclusão, você já tá tão cansado que, pelo menos pra mim, já não gostava tanto assim. Então, Os Estranhos foi aí, com certeza, eu acho que tirando o Talismã, se ele for pra trás, foi a minha pior leitura do King, mesmo não tendo gostado tanto assim da Torre Negra Volume 2, mas eu entendo que a história é melhor, e pelo menos não tem, né, 700 páginas. Na sequência, a decepçãozinha aí com O Navio das Noivas, da Jojo Moyes. Não foi muito legal essa história. Uma história assim que vai trazer 4 mulheres diferentes pegando esse navio da Austrália pra Inglaterra depois do final da Segunda Guerra Mundial, com essa promessa de vida nova, de reencontrar os maridos que às vezes elas não viam há muito tempo. Mas achei muito rasa a história, não foi muito pra onde, sei lá, tipo, não teve uma grande conclusão. Você quer saber um pouco mais sobre o que aconteceu depois com as personagens, enfim. É só aquele livro de passagem mesmo, bem diferente de outros dela, que eu sou apaixonada. Então, acho que por eu ter em tão alta conta outros livros dela, acabou que esse aqui veio como uma decepção. E pra fechar as decepções aí, O Passeador de Livros, que veio no Intrínsecos, o último livro do Intrínsecos. Achei ele extremamente raso, assim. Ele tem aí suas 200 páginas, então dá pra realmente prever que poderia ser um pouquinho, mas enfim, ele traz essa aura aqui de um senhorzinho que trabalhava numa biblioteca, vai acabar conhecendo uma menininha, eles vão fazer ali uma amizade super legal e vai ter esse universo dos livros permeando essa história. Mas eu achei assim que parece que é um monte de frase jogada pra quem gosta de livros e é só os livros pelos livros e não sei, achei que faltou mesmo substância, sabe? Ele não é tão pequeno assim pra ser um conto que justifique não se aprofundar tanto assim, e daí ele não é grande o suficiente pra trabalhar bem os personagens, e enfim, tem algumas coisas legaisinhas assim, mas várias coisas daí quando a coisa não tá bem construída começa a incomodar. Essa menina ela é muito, muito, muito esperta pra idade dela, então assim, a gente tenta passar um pano de vez em quando, mas aí quando outros aspectos incomodam, o que talvez eu deixasse passar já passa a incomodar também. Então, não foi uma história muito legal. Claro, ela é bem chuchuzinha de novo, uma história que funcionaria muito bem pra quem tá entrando no mundo dos livros, talvez até uma pegada mais infanto-juvenil mesmo, mas assim, pra mim não sei lá, só foi. Mas então chega de macetar os livros, vamos falar de coisas boas, de leituras maravilhosas. Eu fiz um ranking, como eu falei aqui, dos livros, mas eu não sei se é uma coisa assim que a gente pode se apegar muito, porque realmente é muito difícil comparar um clássico com o Stephen King, que eu já sou muito fã, com, sei lá, uma fantasia. Tipo muito difícil, assim, histórias muito distintas. Mas eu tentei colocar numa ordem mais ou menos, não se apeguem muito a ela, assim, porque, enfim, todos os livros que estão aqui foram experiências muito maravilhosas. Em 14º lugar, eu trago A Cachorra, da Pilar Quintana, que foi a minha penúltima leitura do ano. Eu li no dia 31 de dezembro, li todo o livro de uma vez só, e foi uma experiência muito incrível. A Pilar Quintana é uma escritora colombiana, e eu não tinha pego nada, assim, de escritores. Eu não sou muito de pegar escritores latinos, né? Mas foi uma história muito interessante que a gente tem uma mulher que ela vive uma vida um pouco frustrada, assim, por nunca ter conseguido ser mãe. Ela vive ali numa cidade pequena da Colômbia, assim, bem com pouca coisa mesmo, assim,
umas condições bem pobres, digamos assim. E elas tinham esse sonho ela não conseguiu cumprir, e quando a gente acompanha essa história, ela vai acabar adotando essa cachorrinha e, de certa forma, aí colocando todas as suas expectativas e as suas frustrações em cima dessa cachorra, né? Como que se ela enxergasse nessa cachorrinha a figura da filha que ela não teve. Inclusive, ela vai dar o nome da cachorrinha, o nome que seria da sua filha, né? E, cara, é muito louco, porque é uma história muito crua, é muito narrada, assim, não tem floreios, não tem... Apesar da escrita da Pilar ser incrível, assim, ele tem frases curtas, tem capítulos curtos e é tudo muito direto ao ponto. E é difícil, assim, no começo você ver realmente pra onde vai essa história, porque parece só uma narrativa ali do dia a dia. Mas é muito interessante os viés que essa história vai tomando quando a cachorra não se comporta do jeito que ela esperava e tudo que vai vir disso. O final da história também é muito chocante, muito brutal, assim, você termina... Eu terminei o livro, assim, não sabendo se eu gostei, se eu não gostei, sabe, aquela coisa, será que eu li errado? Não era pra eu estar me sentindo assim. Mas enfim, é pra isso que a literatura serve, pra incomodar a gente, pra te trazer reflexões, pra te tirar do teu lugar comum, né, e ver a vida, a perspectiva por um novo olhar, por uma pessoa que tá num lugar diferente, enfim. Muito louco, eu gostei demais. Eu já tenho outro livro aqui da Pilar Quintana, que é Os Abismos, que se eu não me engano são contos que eu já tô com muita vontade de pegar pra ler, porque realmente adorei, muito, muito bom. Em 13º lugar eu trago o Jurassic Park, do Michael Crichton, que foi uma experiência muito legal, muito interessante. É claro, eu já tinha assistido a adaptação, né, super famosa, e ainda reassisti depois de ler o livro. E é muito bom, eu gosto muito desse filme, ele funciona muito bem, porque a história é muito boa, então é uma adaptação muito fiel à história do livro. E o mais legal de tudo, assim, é que você pegando o livro, ele tem um caráter muito mais científico da história. Ele vai entrar muito mais do que o filme nos porquês, da onde veio, da onde eles se basearam para recriar o DNA dos dinossauros. E do jeito que é narrado aqui, ele é narrado de um jeito tão bacana e tão legal, e tão, assim, incrível, que parece que realmente é possível você recriar o DNA dos dinossauros, assim, você pensa, putz, podia ser da hora. E outras coisas assim, tipo, uma outra visão que eu tive dessa história ao fazer a leitura é tudo que acontece, os eventos ali do Jurassic Park, basicamente acontece em 2 dias, acho que até um dia, se eu não me engano, que tudo degringola ali no parque, e o quanto de coincidências ruins tem que acontecer para que realmente bosteie tudo nessa história. E é muito legal, assim, eu devorei porque ele é frenético e você quer saber o que tá acontecendo, e tem muita coisa acontecendo em paralelo, e os personagens se subdividem, enfim, eu gostei demais. Foram aí 500 páginas, eu acho, 550 páginas dessa edição aqui que eu tenho, que passaram voando, de uma história que eu já conhecia, então eu achei sinceramente incrível, não tinha como ele não está aí na minha lista de favoritos. Em 12º lugar, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, que foi uma história muito chuchuzinha de ler. Primeiro porque foi uma experiência legal, porque eu li junto com o Arthur, a gente leu quase que ao mesmo tempo, então a gente pôde ir discutindo a história, foi bem bacana. E porque eu gosto muito da pegada desse tipo de história. Aqui a gente vai ter, então, duas melhores amigas ali vivendo bem essa época de adolescente, e acaba que uma delas, então, vai, né, ser possuída. É basicamente o plot da história mesmo pelo título. Mas é muito interessante porque não é só sobre essa aparência ali sobrenatural da história mesmo. É muito mais sobre a amizade das duas, como é construída. E eu achei muito interessante por ser um autor homem, conseguiu construir ali uma amizade de duas meninas tão legal, assim, tão natural a forma que é realmente construída. E eu adorei acompanhar essa história de como uma delas, né, a que vai ter esse problema aí, né, vai acabar se perdendo aos poucos, vai se distanciando aos poucos, e o quanto a outra sofre. E por elas serem tão novinhas, elas não têm muita autonomia, assim, pra uma tomar decisão pela outra, pra uma ajudar a outra. Então você vive aquele desespero com a amiga que vê a outra, né, basicamente indo embora. E eu gostei muito do desfecho dessa história, eu gosto muito dessa pegada, assim, um pouco mais intimistas que envolve essas histórias, digamos, de possessão, em que as coisas às vezes não são resolvidas como é a cartilha, entendeu? Eu não posso entrar muito em detalhes para não entregar a história, mas eu gostei muito, é aquele clima, assim, parece um filme de sessão da tarde de melhores amigas, de coisa chuchuzinha, só que com
a perspectiva de terror ali envolvida. Não tem cenas muito, assim, pesadas, eu achei. Acho que ela é um terror bem leve, mas que funciona muito bem para a proposta, pelo tom que a história está contando, bem pela nossa pegada mesmo adolescente. Eu gostei muito, muito dessa história e por isso acabou entrando na minha lista de favoritos. Em 11º lugar, O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, que foi uma leitura que fiz aí também no final do ano, que eu já estava enrolando um tempinho aí pra fazer. O Moacir, ele é um escritor gaúcho, e eu achei muito interessante. O plot da história vai trazer uma família que, se eu não me engano, o terceiro ou o quarto filho da família nasce um centauro. A gente não tem aí muito... não é uma história sobre o porquê isso aconteceu, da onde vem mitologicamente, não tem nada disso. Acontece e pronto. E todo o desenrolar da história a gente acompanhando desde o nascimento desse menininho, então, até ele se tornar adulto e tudo que ele passa, todas as dificuldades dele ser um centauro. No meio do caminho ele vai acabar encontrando, então, uma outra pessoa, uma outra menina que também é uma centaura, então a vida vai se desenrolar dos dois a partir disso. E é muito interessante porque essa pegada de você ter um membro da família tão diferente, ele acaba sendo uma analogia, né? Um paralelo muito grande a diversas outras pessoas que têm sua religião, sua etnia, sua orientação sexual não aceita pela sociedade. E é muito legal esse paralelo, assim, de o quanto ele sofre enquanto ele nasce o centauro, como a sociedade não aceita ele. Quando ele tenta mudar isso, o quanto ele se sente traindo ele mesmo, quem ele realmente é. Então, é muito interessante essa história, eu gostei demais. Na verdade, tenho até que pesquisar um pouco mais, quero ver se eu acho aí algumas entrevistas com o autor, alguma coisa que fale mais um pouco dessa história, porque pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu não conseguia desgrudar dessa história, assim, eu queria ler ele. E é uma história bem narrada, assim, quase que parece que em tom jornalístico mesmo, assim, ele tá contando a história dele ali, e vai passando os anos, e é uma história relativamente bem curtinha, tem 200 páginas aqui, nessa edição de bolso mesmo, da Companhia das Letras. E vale muito a pena, apesar de, né, não ser uma edição muito bacana, acho que chama muito a atenção do pessoal pra comprar, mas vale demais, gostei muito dessa história. Em 10º lugar, Matéria Escura, do Blake Crouch, que a minha edição já tá toda desbotada aqui, que fica do sol. Na verdade, não é só a parte que fica no sol, não, essa edição dá uma desbotada pela vida mesmo. Gostei muito, esse foi o meu segundo livro do Blake Crouch que eu li, eu acabei lendo Recursão antes, porque veio no Clube Intrínsecos, mas Matéria Escura, se eu não me engano, foi lançado antes, né? E é uma história muito louca, como todas as duas histórias que eu li do Blake Crouch são, né? Eu acho que é uma pegada de ficção científica moderna muito rica desse cara. Ele manda muito bem na história e ele te prende do começo ao fim, assim. Matéria Escura é o tipo de livro que você até pode explicar sobre o que ele é, você pode até dar um direcionamento sobre o que ele é, mas não é bem isso, sabe? Não é bem isso. Você tem que ler, você tem que estar dentro da história para você entender o que tá acontecendo, para você acompanhar. E eu gostei, assim, do começo ao fim, me deixou frenética, eu gostei demais do final. É aquela coisa, assim, de geralmente explodir sua cabeça. Eu acho que tem alguns pontos aqui da história que às vezes fica, assim, um pouco meio perdido, mas é que a experiência como um todo acaba te prendendo, não tem como. Gostei muito, 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 super recomendo. E é o tipo de livro, assim, que pode pegar. É ficção científica um pouco mais moderna, sem aquele caráter, assim, um pouco mais difícil da trava do tempo. Que você pode pegar sem medo, sem dó, que vai ser perfeito. Em nono lugar, Corte de Asas e Ruínas, que é o terceiro volume, a conclusão da trilogia das Cortes, né, da Sarah J. Maas. Essa trilogia foi assim, eu acho que o primeiro livro ele é bem abaixo do segundo e do terceiro, mas esse aqui ele é um fechamento. Eu não sou de ler tantas séries de fantasia assim, estou começando nesse mundo, mas pra mim essa é um fechamento épico, assim, porque tudo que foi construído nos dois primeiros livros vem aqui como uma macetada e ainda traz elementos novos, assim, que não destoam do que já foi apresentado. Eu acho isso muito legal. É apresentado novos personagens, novas problemáticas, mas que casam com o que já tinha sido estabelecido antes, sabe? E
o final mesmo, aqui a gente vai ter meio uma guerra mesmo para desenrolar, desencadear o final da história aqui. Eu achei sensacional porque a narrativa dela é demorada, é bem boa, porque você tá um tempo todo dentro da história e você tá engolindo porque você quer saber o que vai acontecer. E, enfim, são 600 páginas, 700 páginas que passam assim que você não percebe. Pelo menos pra mim foi assim, depois do segundo principalmente, foi incrível. Então, pra mim, uma das melhores finais de série que eu já li na vida. Vale muito a pena essa trilogia. O primeiro, ele é um pouquinho ruim mesmo, mas depois que você passa o primeiro e o segundo e chega aqui, vai valer muito, muito a pena. Em oitavo lugar, O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Esse livro aqui, ele distou um pouco dos outros que eu tenho por aqui, mas é porque ele me prendeu de um jeito muito interessante. Aqui a gente vai ter a história da Alice, que ela tá ali nos seus 40 anos, ela tá na academia e ela cai e bate a cabeça. E quando ela acorda, ela não lembra dos últimos 10 anos da vida dela. E por que isso... Não, isso já é ruim o suficiente. Mas nesse caso específico dela, né, no momento que ela está, ela já tem filhos, e ela está meio que num momento ruim do casamento dela. E quando, até onde ela lembra, ela estava grávida do primeiro filho e ela estava muito, muito apaixonada, vivendo um momento super gostoso com o marido. Eles tinham comprado a casa, estavam reformando a casa. Então, a diferença do momento Alice dos 30 pro Alice dos 40 é um abismo. Como é a nossa vida, né? 10 anos de diferença é uma coisa muito grande. Mas aí você vai vivendo com ela, de não lembrar, de achar, gostar de uma pessoa que talvez já não goste tanto assim, não lembrar de pessoas que foram muito importantes para ela nesses últimos anos. Então é muito interessante sempre fazer aquela reflexão de quanto a gente muda. Às vezes de um ano para o outro a gente já não é mais a mesma pessoa. Mas eu gostei muito aqui, tu traz aquele caráter ali de relacionamentos, de não seguir o padrão. Eu acho muito legal essa ideia, assim, de a gente tem uma visão, assim, de não, relacionamento perfeito é isso, isso, isso. Se isso acontecer no meu relacionamento, ele vai acabar. Eu jamais voltaria por causa disso, por causa daquilo. E quando você tá vivendo é bem diferente. As pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, então, enfim, eu gostei muito desse livro porque ele me trouxe muitas, muitas, muitas reflexões e trouxe também um caráter diferente, assim, de olhar para aquela mulher, tirar um pouco daquele preconceito da mulher da classe média americana que tem filhos e ela só faz isso, ela só cuida dos filhos e ela só cuida da casa. E de repente você olha assim que a rotina é exaustiva, 2, 3 filhos e diversas atividades. Não que seja uma vida, como que eu posso dizer? Claro que tem pessoas que têm vidas muito mais desgraçadas, mas eu acho que cada um vive suas lutas diferentes e às vezes é bom a gente tirar um pouco dessa carga de querer, sabe, colocar pesos e colocar rótulos na vida dos outros. Mas enfim, foi isso, foi muito legal, vale muito a pena. A Liane manda muito bem. Esse ano com certeza quero pegar mais alguma coisa dela para ler. Em sétimo lugar, A História de Shug Bang, do Douglas Stewart. Isso, que foi um livro que foi uma odisseia aí na minha vida, porque eu tentei começar a ler ele 2 vezes e foi só na terceira que a coisa engrenou. Eu não tentei começar, na verdade eu li só aquela introdução mesmo, né, o primeiro capítulo, e já é muito desgracento, e eu falei, nossa, eu vou sofrer muito nessa história, daí eu não consegui engrenar. Mas do momento que eu sentei, falei, não, agora vai. Sentei e li, eu li tipo 120 páginas numa sentada só, porque a escrita do Douglas é muito viciante, a história dessa família é muito viciante. Eu acho que traz um pouco daquele apelo que a gente tem em ler tantas histórias de true crime ou de sei lá, sabe, de pegar essas histórias de desgraceira da vida real, porque realmente ativa isso em você e você quer saber o que aconteceu e onde levou essa família a chegar. Na verdade, o Shug, né? A gente começa, só pra contextualizar, a gente tem um Shug aqui de mais ou menos 15 anos, que ele vive sozinho, num lugar que ele divide o apartamento com um monte de gente, uns caras super escroto. E ele tá basicamente sozinho na vida ali, sabe? E daí ele vai contar a história de como ele chegou, como ele tá ali sozinho, se ele tinha uma mãe, um pai, 2 irmãos. Só que a gente sabe que a mãe dele era alcoólatra e que a família foi desmantelada por esse vício, basicamente. Então, você quer muito saber o que aconteceu para levar isso ali, mas você sabe que você vai sofrer no caminho. E é muito mais pesado porque depois, né, eu acabei lendo antes de descobrir isso depois, que o Douglas se baseou muito na história da vida dele. Então, é pesado saber que realmente ele passou por isso e que tantas famílias passam por isso, né? E
enfim, é pesado, é bem pesado, mas é aquele choque de realidade e que, sabe, não é só a pessoa ali, o vício, claro, tem todo o fator do vício que não é culpa da pessoa e muitas vezes a circunstância leva ao vício e, sabe, é bom a gente criar aquela barreira, criar de novo aquela capa de empatia na gente para não apontar o dedo, para entender que muitas vezes as pessoas são frutos da onde elas estão, do que elas passaram. Então, enfim, esse livro foi assim, não é fácil porque tem diversos gatilhos aqui, então, mas nossa, muito bom mesmo, mandou muito bem na escrita desse livro. Em sexto, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Meu primeiro contato com o autor, eu já estava adiando esse encontro aí fazia muito tempo. Esse livro aqui acabou entrando nos meus 30 antes dos 30. Na verdade, acho que tem alguns desses aqui que são nos meus 30 antes dos 30. E foi uma leitura, assim, que eu não sei explicar. É muito interessante. Eu não conhecia, não tinha lido nada do realismo mágico, né? E esse foi o meu primeiro contato. E é muito interessante porque você tá lendo uma história que é super comum, assim, de uma história de uma família que vive numa cidade bem afastada, meio, cara, assim, de vilarejo, e daqui a pouco lá vem um aspecto fantástico que você não tá esperando e é super legal, assim, acho que funciona muito bem. É uma história que tem aquele caráter de sofrimento, de dificuldade, muitas vezes, assim, eles estão ali passando por momentos difíceis, cada membro da família do seu modo, mas assim, você tá preso, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber para onde vai, e sabe, não necessariamente saber o final da história, mas acompanhar a vida com esses personagens. Eu acho que isso é o grande brilhantismo da escrita do Gabriel, porque só de estar ali passando o tempo com essa família já é gostoso, já é muito bom. Não foi um livro assim que eu... Nossa, que livro que eu lembro com toda a paixão, mas esse sentimento, assim, eu lembro muito desse sentimento de ficar preso na leitura. E eu quero muito mais ler mais outras coisas dele. Já tem outros 2 livros aqui dele, que é nesse box que vem esse do 100 Anos de Solidão, que é o Amor nos Tempos do Cólera e Crônica de uma Morte Anunciada. Então, se der tempo esse ano, eu vou pegar mais pelo menos o Crônica, que é um pouquinho menor, porque realmente muito massa. Curti demais a pegada do livro, a pegada da escrita dele. E vale muito a pena conhecer, não é uma leitura difícil, né? Ela só não é, assim, aquela história cheia de aventura, cheia de muitos acontecimentos. É mais sobre a passagem no tempo mesmo. Em quinto lugar, o segundo livro das Cortes, Corte de Neve e Fúria. Esse livro... meu Deus, quando eu penso nessa história, principalmente o que acontece nesse segundo livro, assim, a virada de história que esse segundo livro dá, me dá vontade de pegar de novo pra ler, porque eu simplesmente não conseguia largar, eu devorei essa história, assim, Aqui a gente é apresentado, então, para um novo casal que aparece aí nessa história das cortes e é simplesmente viciante essa relação entre eles. Não do ponto de vista romântico mesmo, mas do ponto de vista de como eles vão, né, se aproximando e como as problemáticas vão sendo envolvidas, porque no primeiro livro a gente tem uma noção de mais ou menos como o mundo está desenhado ali, como que é, né, porque ela é uma humana, né, que vai conhecer então esses seres féricos, e ela não conhecia nada no mundo deles, então ela tem uma primeira visão ali no primeiro livro, mas que não é nem, tipo, a pontinha do iceberg do que tudo que tá acontecendo, toda a guerra, toda a problemática que é construída na história, então a gente vai conseguir ver bem mais isso nesse segundo livro, e é muito legal você ver a protagonista tendo uma nova visão e vendo que tudo que foi apresentado para ela talvez não seja tão verdade assim. E é simplesmente fantástico, assim. Acho que entendo o hype de todo mundo por essa série, porque realmente essa trilogia manda muito bem. Tirando o primeiro livro de novo, né? Que eu acho que ele é bem ruimzinho, assim, talvez não empolgue muito para continuar a ler, principalmente quem já é mais leitor de fantasia. Mas o segundo, ele é outra coisa, outra coisa, tanto que ele tá, né, mais bem colocado que o terceiro também é muito bom, mas esse aqui, ele é simplesmente demais. Não sei nem o que falar muito, é isso, tipo, só leia. Em quarto lugar, o seu Stephen King, né, porque já tava achando que ele só ia aparecer nos piores, não, nos melhores ele está também, com o seu maravilhoso Misery. Misery é um livro, assim, que, sério, se você for parar pra pensar, são 300 e poucas páginas, de 2 personagens basicamente num lugar só, num cômodo só. Então, você pensa assim, meu Deus, Stephen, o que vai acontecer?
nessa história. Aqui a gente tem um escritor, ele tá viajando ali pelo país, ele acaba sofrendo um acidente, ele é resgatado por uma enfermeira, e acontece que, coincidentemente, essa enfermeira é alucinada por ele, assim, é tipo super, super, super fã. Só que teve um problema, porque o último livro que ele escreveu, ele acabou matando a personagem dos livros dele, que ela era apaixonada, e ela não gostou disso não. Daí tem um problema a mais também, porque ela é tipo totalmente descontrolada. Então ela vai manter esse cara preso ali, enquanto ele pedindo pra ele reescrever então essa última história ou uma nova história pra que a personagem não morra. E é assim, extremamente claustrofóbico, extremamente errado, porque ele tá todo cagado, ele acabou tipo quebrando o corpo todo, mentira, acho que ele quebra a perna, e ele tá todo esfolado ali do acidente que ele sofreu, e naquela pressão, e aquela mulher maluca, não tem muito o que fazer, porque ele acabou se acidentando por causa de uma nevasca, então ele não tem acesso a muitas coisas ali, e assim, só desgraceira, mas é muito bem escrito, não, você não fica entediado em momento nenhum, pelo menos eu não fiquei entediado em momento nenhum, porque tem sempre coisas acontecendo, e tá sempre aquele clima de tensão lá em cima. É maravilhoso. Esse livro tem uma adaptação que se chama Louca Obsessão aqui no Brasil, que também é perfeito, maravilhoso, com é, atores muito legais. Enfim, o livro é tão bom quanto o filme é tão bom quanto o livro, na verdade. Acho que o livro é um pouco melhor porque traz aí um pouco mais de detalhes sobre essa história e você acaba demorando mais pra ler, então você passa mais tempo angustiado do que no filme, né? Mas vale muito a pena os dois, então fica aí minha super indicação. Misery é um baita de um thriller, um baita de um livro. Não é com pegada de terror, que o Stephen King é tão conhecido, né? É uma pegada bem mais suspense mesmo, então vale muito a pena. Chegamos no top 3 e, ó, claro que ele estaria aqui, não poderia ser diferente. O It, a Coisa. Esse livro é difícil de falar dele até, né? Eu acho que é muito difícil quem não conhece, pelo menos o pontapé inicial dele, mas se não conhecer, a gente tem aqui um grupo de amigos ali, né, com seus, sei lá, 12 anos ali, 10, 12 anos, vivendo numa cidadezinha aqui, né, que é Derry, no caso, e eles são amigos e tudo mais, e de repente eles vão se encontrar com um palhaço assassino, que é aí uma entidade muito maluca que de tempos em tempos aparece na cidade e acaba matando diversas pessoas e crianças principalmente. E eles vão então ter que enfrentar essa coisa, tanto quando eles são pequenos quanto quando eles são adultos. Então a gente tem essa ida e volta no tempo aí ao longo do livro. É muito interessante essa história, ela é tipo uma jornada muito épica mesmo, assim, eu acho muito bacana como ele construiu toda essa problemática e é muito genial também a história da ida e volta no tempo, porque você sabe basicamente o que aconteceu lá no futuro, mas não desmerece, não torna menos interessante o que aconteceu no passado. Então é muito bacana, tipo, é o nível master de construção de personagem, de construção de problemática, de mundo, de criatura. Assim, eu tenho um pouco de problema com o final do livro, do livro em si, o desfecho do livro, não tô nem falando da cena polêmica que todo mundo comenta, mas é o desfecho mesmo. Eu acho ele um pouco broxante, bastante broxante, na verdade. Principalmente, daí eu preciso fazer um adendo aqui, que, meu Deus, esse livro é pesado. Preciso fazer um adendo porque eu assisti os filmes primeiro. Então eu já conhecia a história do It, já conhecia, tipo, pela visão dos filmes novos, né, o de 2017 e 2019. Mas, entretanto, contudo, não foi menos ruim, foi muito bom a leitura da história, só que eu acho o final do filme melhor. Eu acho que ele funciona mais, pelo menos pra gente hoje em dia. E assim, essa final principalmente da primeira parte, o desfecho quando eles eram crianças é muita tosqueira. Então, acho que o filme ele consegue construir melhor isso. Eu acho bem mais interessante, bem mais legal, até porque tem a parte visual que conta bastante. Mas não é por isso que eu vou desmerecer a história. Eu acho que toda a construção de personagens, todas as pequenas coisas que acontecem ao longo do caminho, ainda assim apagam tudo que o final possa ser de ruim. E, claro, né, tem que dar um desconto pro Stephen King, que a fumaça tava muito grande aqui, então acho que ele se passou um pouco no final. Mas, assim, maravilhosa, não é à toa que muita gente considera o It o preferido do Stephen King. Eu não sei se acaba... Não acaba sendo o meu preferido do King ainda é o Iluminado, porque eu acho que em questão de construção de personagem, problemática e fechamento é tudo perfeito, ao contrário desse aqui, mas claro, esse aqui é uma história bem mais grandiosa, com bem mais personagens, então é por isso que eu acabo dando uma passadinha de pano ali pro final. Mas vale muito a pena, passa muito rápido, as 1.100 páginas desse livro acabam voando,
Então, não tinha como não estar no meu top 3. Em segundo lugar, Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que é aquele tipo de livro que eu gosto, não tem como, ele é visceral, assim, ele tira meu coração fora, esse tipo de livro, e é incrível, simplesmente incrível. Eu gosto muito, eu sempre falo que pra mim a literatura, ela brilha quando ela te tira do lugar que você tá, na época que você tá, te coloca numa situação que você nunca vai se encontrar e que você consegue abrir, assim, ampliar. É como se você vivesse outra vida, realmente. E como mulher, acho que principalmente histórias de mulheres me tocam muito, me mexem muito comigo. E essa aqui não tinha como não mexer. A gente vai ter uma história aqui de uma mulher que vive na Nigéria, na década de 80. Lá eles têm essa cultura de poder, o homem poder casar com várias esposas. Só que ela faz um acordo com o marido que ele não vai, ele vai casar só com ela, eles vão ser monogâmicos, né? E no caso, a coisa começa a ficar ruim porque ela não consegue engravidar. E a família começa a pressionar o marido para que então ele tome uma segunda esposa, para que ele possa então ter herdeiros, né? E só que assim, a história, a parte de cima, isso acontece muito no começo da história e tudo se desenrola a partir disso. É muito cansativo, é muito doloroso tudo que ela passa. Você vai acompanhando com ela. E essa sociedade que não é tão assim, a mulher não pode fazer nada, porque elas têm os seus negócios, elas têm ali um pouco de liberdade, mas diversas outras coisas elas são taxadas, como é o caso, né, de você não ser mãe, ser um absurdo, né, ser um desmérito mesmo da mulher, então, um demérito, né, não é desmérito, é demérito. Mas não só da sociedade com ela, mas ela mesmo, né, e muitas vezes não é só o ter que ter, é o sonho mesmo de querer ser mãe. E é muito louco, né? Principalmente pra mim que não tenho essa vontade, é muito interessante se colocar no lugar de outra pessoa que tem essa impossibilidade mesmo, né? Tem tanta vontade e não pode ter. E é muito louco, assim, a história pra onde ela vai, tudo que ela constrói, tudo que ela vira. E você sabe também como ela está no presente hoje, né? Isso é contado no passado, então você sabe o que já aconteceu no presente. É, e é diferente, sabe? É outra pegada. É, nossa, é muito incrível, assim. Tem muito a ver com cultura e com religião que eu não conhecia. Eu não tinha lido nada, eu acho, assim, de história de ficção mesmo, nigeriana. Então, eu nem sabia que eles podiam casar com mais de uma mulher. Minha muita ignorância. Então, pra mim foi muito legal conhecer, tá dentro dessa história. O final é simplesmente maravilhoso, incrível e, nossa, acabou comigo. Então, vale muito a pena. É um livro curtinho aí, de suas 240 páginas, que passa também meio rapidinho. Não acho assim, você sofre, mas não é aquele absurdo assim de se acabar chorando, é mais porque realmente é aquela angústia de frustração de vida normal. Em primeiríssimo lugar, se eu não tinha tanta certeza assim quanto a ordem dos outros, eu tenho certeza que esse aqui foi o meu favorito do ano e não tinha como ser diferente. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse livro aqui, ele foi pra mim um tapa na cara muito grande, né? Das mesmas palavras que eu usei pro Fique Comigo, esse aqui também eu vou usar sobre a questão de você ser transportado para uma outra época, em ser outra pessoa. E nesse caso aqui, ele é um livro muito conflitante na minha cabeça, porque eu gosto muito, muito da Scarlett. Eu acho ela uma personagem assim, muito à frente do seu tempo. Ela é uma menina extremamente mimada, extremamente egoísta, mas esse é o ponto para mim principal da história. Nessa época, as mulheres não podiam ser egoístas, elas não podiam ser exatamente mimadas, porque elas não podiam colocar as suas necessidades, as suas vontades à frente dos outros, né? E é justamente isso que eu acho que a Scarlett se destaca tanto, assim, por ser essa pessoa que consegue pensar nos próprios vontades, nos próprios desejos e saber o que ela quer da vida e ir atrás disso, sabe? Então, ela é essa personagem que pra mim é aquele símbolo de girl power numa época totalmente que não podia ter isso. Só que temos um problema, porque se passa nos Estados Unidos durante a guerra, né? Guerra Civil Americana, e ela está do lado sul da história, então o lado que queria manter a escravidão, o lado com diversos problemas. Não que, digamos, não estejam problemas no norte também, né? Mas no sul a coisa ficava um pouco pior. Então você tem essa sociedade que você abomina muitas coisas nela, inclusive na personagem, inclusive na relação dela
com os escravos, né, com os personagens negros dessa história mesmo, as falas dela extremamente preconceituosas, extremamente problemáticas. E daí você tem isso, de um lado é uma personagem muito massa, mas que é cagada na vida, né? Cagada, totalmente nascida no lugar errado e tudo mais. Mas é muito legal abrir a visão da gente, assim, de principalmente durante uma guerra, de mesmo o lado que tá tudo bochado, tem muita gente que tá ali seguindo um idealismo que não sabe o que é, levado por, né, bem massa de manobra mesmo. E também as dificuldades que eles passam, né? Porque diversas coisas ali são cortadas, então durante a guerra o Sul não tem acesso, começa a faltar diversos mantimentos, começa a faltar muita coisa, e eles passam por situações muito problemáticas. E você tem ali, por exemplo, as crianças que estão ali no meio, que não tem problema nenhum, as mulheres que estão ali cegas seguindo os maridos nessa ideologia maluca. E, sabe, mesmo do lado de quem, digamos, está errado, é, é, ainda tem pessoas sofrendo e é ruim de acompanhar isso, né? Até porque o norte tinha ali, claro, vários direcionamentos bem melhores do que o sul, mas também eles estavam ali pelo dinheiro, enfim, basicamente pelo dinheiro, né? Tinha a causa principalmente ali da libertação dos escravos, que o norte defendia, mas a gente sabe que realmente é o dinheiro, né? Então é bem problemático, é bem triste. E dentro de tudo isso a gente tem a Scarlett tentando ali prover pela família dela, se superando, tomando a frente, quando outras pessoas, né, principalmente os homens, deviam estar fazendo isso. Ela vai lá e toma as decisões, e às vezes ela, sei lá, vai atrás de casamentos por interesse para conseguir enriquecer, para conseguir sustentar a família dela. E isso é muito legal, assim, é uma jornada muito grande, muito maior do que eu esperava. Claro, tem suas 1.100, 1.200 páginas aqui, então claro que não ia ser uma história que ia passar muito rápido, mas eu li esse livro do começo ao fim, só ele, eu fiquei muito imersa na história, muito imersa mesmo. Cada momento, cada onde ia chegar, e o final é sensacional, o final é muito bom, é bem diferente do que eu esperava, até porque quando eu escutava a história de O Vento Levou, eu sempre achei que fosse um romance durante a guerra, sabe? E não é nada disso, tem alguma coisa ali de algumas relações, mas isso é muito fundo, é muito mais sobre a jornada da personagem, sobre a jornada desse lugar mesmo, né? Não só dela. E enfim, eu fiquei apaixonada, eu achei sensacional, com certeza entrou pros favoritos da vida toda e assim que eu tiver uma oportunidade e um tempo aí que eu esquecer um pouco mais da história, eu vou querer fazer uma releitura, porque foi sensacional. A adaptação também é muito boa, pega muito firme, assim, tipo, muito fiel a tudo que acontece. A, a atriz, não lembro o nome dela, fugiu, a Vivian Vivian Lent, eu acho que é o nome dela, manda muito bem como Scarlett, então vale muito a pena se você quiser encarar esse classicão e depois assistir a adaptação também é bem legal, um filme aí de quase 4 horas, mas que realmente vale muito a pena conferir. Então galera, por isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, esses foram os meus não favoritos e os mais favoritos do ano, deixa aqui embaixo se você concorda, quais foram os favoritos de vocês, eu vou adorar saber, e a gente se vê então no próximo vídeo.